você saiu da Empíricos para montar um negócio, uma coisa que é sua, junto com outras pessoas. Por que você deu esse passo? O que você achou que faltava? O que você queria dar de cara para a Nord para ela se tornar uma research independente? O que você achou que faltava no mercado? Eu acho que depois de um tempo, assim, de você trabalhar muito para os outros, você começa a ter ideias, né? Assim, se eu fosse fazer, eu faria diferente isso. Se eu fosse fazer, eu faria diferente aquilo. E a Empíricos, naquela época, primeiro de tudo, a Empíricos, ela mudou o mercado de research, né? Ela revolucionou o mercado de research. Porque antes dela, nenhum investidor pessoa física assinava research no Brasil. Então, ela teve que criar um setor, criar um nicho que não existia antes. Ela criou uma necessidade. Puta, eu nunca me esqueço, só uma passagem que tive uma peça de publicidade da Empíricos, tinha petista pulando pela janela de O Fim do Brasil, lembra? O Fim do Brasil. Cara, os caras conseguiram um hype com essa reportagem, porque gerou um engajamento. E foi bem no começo dessa questão do crescimento das researches, né? Não, total. Como eles tinham que criar um nicho que não existia, eles tinham um marketing bem... digamos, meio alternativo. Agressivo, né? Um marketing agressivo. Exato. Meio bizarro, digamos assim, mas beleza. Escandaloso. Mas assim, talvez, e aí assim, sendo bem consciente, né? Assim, talvez se eles não tivessem esse marketing agressivo, eles não seriam ninguém hoje. Porque tinham outras empresas com marketing mais moderado que não eram ninguém na época. Então, é fácil assim a gente falar assim, né, criticar e tal, mas eu acho que eles só se tornaram, entendeu? Eles só se tornaram quem eles se tornaram por conta disso. Mas depois, eu vim do mercado financeiro, né? Não é que, tipo, eu era outra coisa e passei a atuar nesse business. Ou eu trabalhava com marketing e entrei nesse business. Não, eu sempre fui do mercado financeiro, eu trabalhei em lugares, assim, excepcionais. E para mim, essa questão da ética, da moderação na linguagem, que eram, inclusive, regras, né, da CVM, eram muito importantes para mim. E eu valorizava muito. E, na época, eles tiveram uma briga com a CVM, né? Eles se descredenciaram do legislador. E a gente achou que isso era, de alguma forma, um risco pra gente, né? Como se o médico descredenciasse do CRM, não sei. E aí a gente falou assim, quer saber? A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Mas a grande verdade é que a gente só pôde triunfar nesse caminho moderado porque alguém foi lá e fez um marketing estridente e tornou o business conhecido, né? Então, assim, eu sou muito grata a todo o tempo que eu passei lá. E depois eu decidi fazer do meu jeito, com a minha carinha, né? Eu e meus sócios com a nossa carinha, todos eram do mercado financeiro. Então, a gente tinha essa coisa da linguagem moderada, a gente é muito técnico, né? São bem sóbrios, assim. Muito sóbrios, eu conheço muito técnicos. A gente leva muito a sério. A gente sabe quanto é difícil uma pessoa confiar o dinheiro dela na sua mão, né? Você tem que ser muito técnico, você tem que ser muito responsável. Então, esse é mais o nosso jeito. E eu achei que a Nord ficou com essa cara, né? Hoje a nossa marca, ela representa a sobriedade. E eu acho que isso é muito importante. Então, foi só, assim, uma vontade nossa de querer fazer um pouco mais do nosso jeito, mas, assim, de forma nenhuma cuspindo no prato que eu comi, porque, assim, eu tenho plena consciência que eu ganhei dinheiro lá. Exato, eu só pude existir porque eles existiram e tiveram marketing estridente e foram quem eles foram. Sim. Eu ganhei dinheiro lá investindo em LTN e Rumo. Ulisses... Rumo, pode crer. Rumo, cara, na época era a joia da coroa, que era a trajetória de crescimento, que hoje é uma puta de uma empresa. A gente entrevistou, né, a galera da Rumo. Entrevistou, tesoureiro da Rumo. Mas é engraçado porque esse mercado de research, ele nos últimos anos ele passou por uma consolidada importante, né? Então você pega ali as grandes corretoras, os grandes bancos fazendo aquisições dos players que haviam ali ditos independentes, né? E vocês ficaram no meio dessa avenida, assim, meio que aqui, ali... Cara, sobrou alguém além de vocês? Não. Só pra entender. Não sobrou. Todos os nossos concorrentes da época foram comprados. A Empíricos foi comprada pelo BTG, a Suno pela XP
A Levante pela XP. A Isinvest pela Nubank, né? Mas aí são corretoras, né? Acho que não era um research. A Monet pela... A Monet eu não conheço. A também Monet é da IQI. Da IQI. Mas como que como que você se posiciona num mercado onde esse mercado passou por consolidação? Porque como que o mercado recebeu isso? Isso foi um ativo para vocês? O fato de vocês sobrar como uma única independente? Vocês jogaram isso a favor de vocês? Porque isso acho que sim, de uma certa forma. Assim, a gente conversou com muita gente, né? Chegou uma hora que a gente era a última bolacha do pacote e todo mundo queria conversar com a gente. Mas eu acho que para você juntar, tem que fazer sentido para os dois lados, né? Assim, principalmente, o que eu vou oferecer para o meu cliente de melhor se eu estiver dentro de uma corretora? E aí, quando você começa a negociação... É tipo assim, tá, mas o que eu não vou poder falar se eu estiver dentro desse ecossistema de vocês? Ah, você não pode falar sobre isso, você não pode falar sobre aquilo, você não pode... Tipo assim, muita restrição. O propósito. Ou então ter que falar sobre alguma coisa. Ou ter que falar, né? Empurrando um produto interno, que é natural, né? Assim, não faz sentido pra gente. E até regras de legislação mesmo, por exemplo... se a empresa está fazendo uma emissão, né, um IPO, por exemplo, eu não poderia falar do IPO que a empresa que me comprou está fazendo, porque seria um conflito de interesses, claro. Né? Eu teria o interesse... Você não vai falar que o IPO vai dar ruim. Exato. Como é que eu posso falar que o IPO vai ser ruim? Sim. Ah, não pode. Ah, então não faz sentido. E não faz sentido de eu existir. Então, assim... Pra gente não fez sentido na época. E eu acho que a gente foi para um rumo diferente dos concorrentes, né? Os concorrentes foram mais para um rumo de research, curso, influência, alguma coisa assim. Ou corretora, né? Vários montaram a sua própria corretora. A gente foi mais para o rumo gestão de patrimônio. Então, é um rumo diferente que até faz mais sentido você não ser ligado a nenhuma corretora. Porque quando você é um consultor CVM, você pode estar ligado em qualquer corretora. E a gente está ligado em várias. Então, vamos supor que você chega para mim e fala assim, Marília, o que você acha da minha carteira? Acho que a gente pode mudar isso e tal, vamos fazer isso e tal, agora tá bom para bolsa, não tá bom para bolsa. Seu nível de risco e tal, beleza. Qual corretora a gente vai executar isso? Eu vou executar na que for melhor para você, na que tiver as melhores taxas, na que tiver o melhor produto. Se amanhã for outra, eu saio de uma e vou para outra. E quem me remunera é você, não é a corretora, eu não ganho por comissão. Então a gente achou que isso fazia mais sentido para a gente, né? E a gente foi descobrindo também ao longo do tempo que o nosso cliente era um cliente um pouco diferente das outras researches. Era um cliente, a gente até viu uma pesquisa da... eu não lembro o nome da empresa agora. Era um cliente com maior grau de escolaridade e um patrimônio mais alto. E eu acho que tem tudo a ver com como a gente se posicionou, né? Com essa linguagem mais sóbria, credibilidade e tal. Então, eu acho que pra gente não iria funcionar esse esquema, né? Pra gente é outro esquema. É um esquema de gestão de patrimônio, pra isso tem que ter credibilidade. Né? Você precisa ser muito técnico, é um outro tipo de cliente, é um cliente com maior escolaridade. Então, assim, a gente foi pro nosso nicho, assim. E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí, o que foi de tão incrível pra você? Vem que eu te espero na próxima live, hein?